Olá, terceira série, bom dia. Vamos para nossas aulas de física de hoje, tá? E para nossa primeira aula, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades na página 25, que nós vamos fazer o exercício sobre efeito fotoelétrico. Então, nessa aula eu vou passar uma explicação para vocês a respeito dos exercícios e vocês vão tentar resolvê-los sozinhos e daí na próxima aula a gente faz a correção, porque nós temos 2 aulas hoje, tá? Então, lá na página 25, aqui embaixo, a respeito do efeito fotoelétrico, a gente vai começar a resolver a partir do exercício 7, porque até o exercício 6, que era de teoria da relatividade, nós já fizemos numa outra aula, tá? Então, lá no exercício 7, fala assim, na página 25, que de acordo com o físico Max Planck, que introduziu o conceito de energia quantizada, a luz, elemento imprescindível para a manutenção da vida na Terra, como toda a radiação eletromagnética, é constituída por pacotes de energia denominados. Então, a gente viu lá que eles viram que todo elétron, quando ele é liberado, quando ele é arrancado da superfície metálica, ele libera uma energia, né? E essa energia, que eles chamam de pacotes de energia, são os fótons, né? Então, vocês vão marcar X lá no exercício 7 na alternativa correta, tá? O exercício 8 está falando que o farol vermelho de um semáforo emite uma luz com uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz. Então, ó, vamos começar a anotar já os dados do exercício. Esse vai ser um exercício de cálculo, tá? Então, o exercício 8 está falando que a frequência da luz vermelha é 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tá? E essa luz tem uma potência, essa lâmpada tem uma potência de 100 watts. Determine o número de fótons emitidos, sabendo que o sinal permanece aberto durante 2 minutos, desculpa. O que é esse 2 minutos? 2 minutos é o intervalo de tempo, tá? Que a luz está sendo emitida. E eles deram também a constante de Planck, que é o H, que vale 6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Joules segundo. Tá? Então, eles querem saber o número de fótons emitidos. Então, observem aqui, ó. Como eles deram a constante de Planck, eu sei que existe a fórmula energia igual a H vezes F. Tá? Que eu posso utilizar aqui. A frequência eu tenho, o H eu tenho, tá? Mas daí eu vou descobrir aqui qual a energia. Só que eles me deram uma outra fórmula, eles me deram outros valores de potência e de tempo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu também sei que a energia é igual a potência vezes tempo, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão substituir o valor de 100 aqui na potência e o valor de 120 segundos aqui no tempo, tá? Para descobrir a energia liberada por essa lâmpada durante 2 minutos, tá? Então, primeiro vocês resolvem aqui, ó. Potência que é 100 vezes o tempo, que é 120 segundos. Vocês não podem utilizar minuto, tá? Vão descobrir a energia que é liberada total aqui. Aí vocês vão substituir aqui essa energia que vocês descobriram, vocês vão substituir aqui na outra fórmula, tá? Então, vocês já têm a energia, vocês já têm o H, que é 6 vezes 10 a menos 34, vocês vão descobrir a frequência total, tá? Vão descobrir a frequência total, sabendo que o E é o que vocês descobriram no primeiro cálculo aqui, e o H é 6 vezes 10 a menos 34, vão descobrir a frequência. Depois é só vocês fazerem uma regrinha de 3, tá? Se um fóton emite uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, essa frequência F aqui que vocês descobriram vai liberar X fótons, tá? Então, a resposta dessa frequência vocês vão colocar aqui na regrinha de 3 e vão descobrir a quantidade de fótons que foi liberada, tá? Então, façam lá o exercício 8, ó. Primeiro, vocês calculam a energia fazendo potência vezes tempo, lembrando do tempo em segundos, 120 segundos. Essa energia que vocês calcularam, vocês substituem aqui na fórmula de Planck, tá? O H é 6 vezes 10 a menos 34 e descobre a frequência. Aí, essa frequência vai vir aqui para fazer a regrinha de 3. Um fóton tem a frequência de 4 vezes 10 a 14.
Essa frequência que eu descobri vai ser equivalente a quantos fótons e vocês chegam na resposta correta. Tudo bem? Então, esse é o nosso exercício 8. Agora, o exercício 9 é um exercício só de teoria, tá falando lá do Enem, falando sobre o efeito fotoelétrico, que ele contrariou as previsões teóricas da física clássica, porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por uma placa metálica iluminada depende do quê? Então, ó, nós vimos que essa energia liberada depende da frequência da onda, tá? Então, vocês vão procurar lá a alternativa que diz que depende apenas da frequência da onda, tá? O exercício 10 também está falando de uma câmara digital que é composta por um grande número de sensores e em cada sensor a luz incidente é transformada em corrente elétrica através do efeito fotoelétrico. Um programa computacional transforma a corrente elétrica de cada sensor em intensidade luminosa para formar a imagem. Em relação ao efeito fotoelétrico, quais são as afirmativas corretas? Então, olhem lá a primeira. Se NF fótons provenientes de uma luz com dada frequência arrancam NE elétrons do sensor, então, aumentando apenas a frequência da luz, aumentará também o número de elétrons arrancados? Então, ó, para se arrancar um elétron, depende da frequência da onda luminosa, tá? Mas se aquela frequência já está arrancando elétrons, para eu conseguir aumentar mais elétrons, eu tenho que aumentar a intensidade daquela onda com a mesma frequência. Tá? Então, é falsa. O número de partículas retiradas depende da intensidade da onda. A 2. Se NF fótons provenientes de uma luz com dada frequência arrancarem NE elétrons do sensor, então, aumentando apenas o número de fótons da luz, aumentará também o número de elétrons arrancados? Sim, né? Porque o número de partículas retiradas no efeito fotoelétrico depende da intensidade. Então, se a gente aumenta a quantidade de fótons, aumenta a intensidade da onda, tá? A energia cinética dos elétrons liberados independe da frequência? Depende da frequência, porque à medida que a onda incidida tem uma frequência maior, aumenta a frequência de corte e eles vão sair com uma velocidade mais rápida, tá? A energia do fóton deve ser maior do que a função trabalho do sensor para emissão de elétrons pelo sensor? Verdadeira, a função trabalho é a energia mínima para poder retirar um elétron da placa. Tá? Então, vocês acham lá qual é a alternativa correta. Agora, o exercício 11 também é um exercício teórico. Está falando lá que no final do século XIX e início do século XX, a física se defrontou com vários problemas que não podiam ser explicados com as teorias e modelos aceitos até esse período. Um desses problemas consistia em explicar corretamente o fenômeno do efeito fotoelétrico. Então, sobre esse efeito, vamos ver as afirmativas. Esse efeito foi observado primeiramente por Heinrich Hertz e sua explicação correta foi publicada em 1905 por Niels Bohr? Não, a explicação foi publicada em 1905 por Albert Einstein, não por Niels Bohr, tá? A 2. A explicação correta desse efeito utilizou a ideia de Max Planck de que a luz incidente não poderia ter energia com um valor qualquer, mas sim uma energia dada por múltiplos inteiros de uma porção elementar. Verdadeiro, e o Einstein utilizou essa quantização de energia para demonstrar o efeito fotoelétrico, tá? A terceira, segundo o modelo proposto, cada fóton, ao colidir com um elétron, transfere-lhe uma quantidade de energia proporcional à sua velocidade? Não, ele transfere uma energia proporcional à sua frequência, tá? Ó, energia é proporcional à frequência, tá? Então, vocês marcam lá a alternativa correta. Agora, o exercício 12 é um exercício também de cálculo, tá? Então, vamos arrumar aqui para a gente fazer as fórmulas. Então, no exercício 12 está sendo dito que um modo tecnologicamente interessante de produzir corrente elétrica envolve o uso do efeito fotoelétrico. Ao expor um dado material normalmente metálico à radiação eletromagnética, é possível arrancar alguns de seus elétrons por meio da absorção de fótons dessa radiação. Esses fotoelétrons podem ser coletados e podem gerar, então, uma corrente fotoelétrica. Considere que num determinado material, cuja função trabalho vale 8,25 eletrovольт, é exposto a uma radiação eletromagnética. Sabendo que o trabalho é igual a H vezes F menos energia cinética, que a constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo, determine a frequência mínima da radiação incidente necessária para produzir o efeito fotoelétrico. Então, nós vamos utilizar essa fórmula que foi dada aqui no exercício, ó, gente.
H vezes F menos a energia cinética, tá? Só que aqui, a frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra é quando a energia cinética é igual a zero. Então, logo, nós podemos eliminar a energia cinética aqui da fórmula. E a gente só vai substituir. Então, o W aqui, que é o trabalho, é a energia que foi dada no exercício, tá? Vocês têm lá o valor de 8,25 eletrovolts. Só que eletrovolt não está no sistema internacional, tá, gente? Eu tenho que transformar. Então, 1 eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, primeiro, no lugar do W aqui, vocês vão ter que transformar, ó, 8,25 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vocês multiplicam aqui e esse valor vocês vão colocar no lugar do trabalho, tá? Que é a energia convertida para joule. A gente não pode usar eletrovolt na fórmula, tem que usar joule, tá? Então, como 1 eletrovolt vale isso aqui, a gente transforma para colocar o valor no lugar do W. Aí o H já foi dado. A constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34 joule segundo, tá? E a frequência é o que a gente quer descobrir. Então, vai ficar F na fórmula mesmo, tá? Então, vocês multiplicam aqui esses valores, substituindo no lugar do W. O H vocês já têm, falta descobrir o F, tá? Então, vocês vão fazer o cálculo lá para descobrir o valor da frequência. E o exercício número 13, que é o nosso último exercício, também é um exercício de cálculo, então vamos fazer aqui as fórmulas que vocês vão utilizar. Então, o exercício 13 é um exercício um pouquinho mais elaborado, tá? Nós vamos ter que substituir uma fórmula dentro da outra. Então, ali eles estão falando assim, que um elétron tem uma massa de 9 vezes 10 a menos 31 quilos, uma velocidade de 5 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, ó, eles me deram massa e velocidade. Eu quero saber o comprimento de onda do movimento do elétron, considerando a constante de Planck igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules. Então, ó, eles me deram velocidade e querem comprimento de onda. Então, eu não sei se vocês lembram, mas nós temos essa fórmula aqui, ó, que é a equação fundamental da ondulatória, tá? Velocidade igual a lambda vezes F. Ó, velocidade eu já tenho, o lambda eu quero descobrir, mas a frequência eu não tenho. Então, que outra fórmula que me permite calcular que tem frequência? Vocês viram que eles deram ali a constante de Planck, tá? Então, eu posso usar a fórmula da constante de Planck, ó. E igual a H vezes F. Tá, ó, aqui eu tenho F. Se eu isolar esse F aqui, gente, deixar ele sozinho, e esse H passar para o outro lado dividindo, ó, eu fico com E sobre H. Tá vendo? E eu posso substituir isso aqui no lugar do F. Porque o H eu tenho, que é a constante de Planck. Mas esse E é a energia. E eu não tenho a energia. Mas vocês viram que eles falaram ali que o elétron está se movendo com velocidade 5 vezes 10 a sexta? Qual é o tipo de energia que existe quando um objeto está se movendo, quando ele tem velocidade? É a energia cinética. Lembram disso? Que a energia cinética existe quando tem velocidade? Então, no lugar dessa energia cinética aqui, eu vou, desse H, eu vou substituir o valor da energia cinética, tá? Energia cinética é m vezes v ao quadrado. Então, no lugar desse E aqui, ó, eu ficaria assim, m vezes v ao quadrado sobre H, tá? E agora eu vou substituir isso daqui, ó, no lugar do F. Então, a minha fórmula vai ficar V igual a lambda vezes mv ao quadrado sobre H, tá? Então, vocês têm lá, a velocidade vale 5 vezes 10 a sexta. O lambda vocês querem descobrir, tá? A massa é 9 vezes 10 a menos 31. A velocidade é 5 vezes 10 a sexta. E o H é 6,6 vezes 10 a menos 34. Vocês vão substituir todos os valores nessa fórmula e vai ficar só o lambda como incógnita para vocês descobrirem, tá? Então, calculem lá e a gente já faz a correção daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, tô aqui, tá bom?